Boa noite a todos, bem-vindo à nossa live Cortes Convida. Hoje com um convidado muito especial, Dr. Wander Andrade. Nossa última live do ano. Ano de muitos desafios, de muito trabalho, de muita aprendizagem. E não podíamos deixar de falar que também foi um ano de muitos golpes. Então falaremos sobre golpes. Quais são os golpes comuns em condomínio, no final e no início do ano? Estamos aqui com o nosso convidado, que já está aqui para entrar, Dr. Wander. Dr. Wander. Esse entrou. Seja bem-vindo, doutor. Um prazer tê-lo aqui nessa noite chuvosa aqui em São Paulo, né? Tudo bem, Isabel? Tudo jóia, doutor Wander. Feliz de tê-lo aqui. Primeiramente, agradecer a todo mundo que vai passar por aqui por nossa live, principalmente nossos colegas, advogados, administradores de condomínio, né? Que faz a diferença nesse nosso Brasil grande. Além disso, né? Agradecer também a participação dos familiares, que também estão aqui sempre nos acompanhando. E o pessoal todo aí do Brasil, que está aqui conosco esta noite. Mas antes, gostaríamos de falar um pouquinho sobre essa perda irreparável que tivemos ontem, né? Da Luciana, do Café com o Síndico. Uma pessoa como o senhor, que sempre agregou, sempre foi uma pessoa muito portas abertas, traz as pessoas para junto de si, principalmente buscando a valoração do síndico, dos administradores de condomínio, fazer o diferente nessa nossa área que é tão árdua no dia a dia. E gostaríamos de fazer uma homenagem a ela, porque sempre foi uma pessoa muito especial no nosso meio. E se o senhor quiser complementar com algo, fique à vontade. Obrigado, Isabel, inicialmente por esse convite. Acredito que seja, para mim, talvez para você, o último encontro do ano, né? Isso. Que nós estamos aqui tratando de assuntos, afinal de contas, o ano está prestes a terminar, mas, de fato, não podemos deixar de fazer esse registro. Eu posso dizer que conheci a Luciana algo em torno de 4 anos e ela, de pronto, me convidou para, juntamente com ela, fazer um verdadeiro tour pelas cidades do interior do estado de São Paulo, também aqui na capital, uma verdadeira maratona de eventos que ela coordenava. Eu não conheço ninguém que tinha na sua agenda eventos de tamanho porte. Ela até me explicava que ela dividia os eventos, ela classificava em pequenos, médios, grandes e macro, porque alguns dos eventos dela... E o primeiro que eu fui foi na cidade americana. E lá em Americana, eu perguntei para ela assim, Luciana, quantos síndicos nós temos aqui? Ela falou, quase 100. E ela falou, isso para mim é um evento pequeno. Então você tinha a dimensão do que para ela representava um trabalho de pequeno porte, porque ela desenvolvia trabalhos de maior envergadura. Além disso, nós desenvolvemos diversos projetos conjuntos. Ela foi a minha parceira na criação de um projeto que é gratuito, que nós pretendemos estar distribuindo aí em 2025 para todos os síndicos, né? Gratuitamente, que é um material chamado Cartilha do Condômino, que é um material voltado para o condômino, para que ele aprenda como viver em condomínios, né? São 10 vídeos de cada um de 5 minutos, que tenta colocar para o condômino de uma forma muito lúdica, muito simples, a necessidade de viver em condomínio. E a Luciana, ela sempre foi uma grande parceira. Mas, acima de tudo, uma pessoa muito séria, muito trabalhadora, que via em cada um dos seus eventos, ela realmente colocava o coração. Ela colocava o coração, e como eu escrevi hoje, numa homenagem que eu fiz para ela, eu acho que ela sempre foi uma pessoa que desenvolveu a arte do encontro. Ela permitiu que nós nos conectássemos, que nós nos tornássemos irmãos, que nós nos tornássemos amigos,
E quanta gente se conheceu pelas mãos da Luciana, porque ela fez essa aproximação. Ela foi a catalisadora desses grandes encontros, né? E eu acho que ela deve estar emocionada lá do céu, vendo tantas homenagens que foram feitas para ela hoje, né? E eu acho que elas são insuficientes. E eu torço para que o programa Café com Síndico prossiga com Rafael Remondi, porque ele tem talento, ele é um menino de ouro, eu também o conheço, tenho um grande carinho por ele. Hoje mesmo falei com ele, mandei meu abraço fraternal para ele nesse momento tão difícil, e eu torço para que Café com Síndico seja recebido pelo nosso meio, que todos nós possamos apoiar integralmente esse programa, porque ele é o grande legado da Luciana. Eu acho que ela gostaria que esse programa jamais terminasse. Então eu torço e estou lado a lado com o Rafael no que eu puder ajudar para que esse programa prossiga. Não, e vai, se Deus quiser, porque é realmente um legado, né? Principalmente para nós da área, essa, essa promoção que ela sempre fez de unir todos nós no mesmo objetivo, né? Que é melhorar a nossa vida em condomínio, né? Excelente. E claro que contaremos com vocês à frente de todos esses projetos e com o nosso apoio também, se assim os desejarem. Que bom. Então, vamos começar. Continuar esse legado através do senhor, que também é outro mestre, né, de agregar. E aí a pergunta é o seguinte: quem é o doutor Vander Andrade? Já que é uma pessoa que a gente sabe muito bem, que está sempre nos eventos, palestrante, professor, né, autor de livros, está há mais de 20 anos no meio condominial, além da questão da educação, que o senhor, eu falo que o senhor é o Midas da educação jurídica, porque sabe discursar sobre, dentro de todas as áreas, com perfeição, com uma linguagem simples, gostosa de ouvir, e é por isso que todo evento que o senhor está é um fenômeno, né? E isso é muito bom, principalmente para a gente. Além do senhor ser essa pessoa midiática que querendo, é que eu falo assim, quando vai para chegar perto do senhor, eu tenho que entrar numa fila enorme para conversar, para abraçar, e o senhor sempre solícito, um carisma danado, e é muito bom ter pessoas assim. E aí, o senhor, além de coordenador do curso de MBA lá da Fundação Santo André, é autor da tríade, né? Manual do Síndico Profissional, Manual da Assembleia de Condomínio e responsáveis, isso da responsabilidade civil e criminal do síndico. Então, seja muito bem-vindo, muito feliz de tê-lo aqui, para o senhor abrilhantar essa noite com um assunto árduo, que também tem a ver com a área criminal, né? Que é sobre golpes. Seja bem-vindo, boa noite. E todo mundo que está entrando aí, que são vários síndicos também que estão aqui conosco, nos acompanhando, que estão entrando aí. Então, a primeira pergunta é o seguinte: quais são os golpes mais comuns no condomínio neste final de ano, já que nós estamos no final do ano? Mas antes de eu começar, eu vou começar a contar uma muito interessante. Um tempo atrás, eu fiquei sabendo por um condomínio que os garis estavam recolhendo a sua caixinha de Natal. E aí apareceu um impostor nos condomínios, passando anteriormente a eles, recolhendo a sua caixinha, vestido igual, todo trajando e todo bonitinho, pedia aí todos os moradores do condomínio descer, der presente, panetone, dinheiro e tudo mais. Aí passou. Aí no dia que era o dia dos garis varrerem a rua, ele passou pedindo de novo, mas nós já entregamos, todo mundo falou na rua, né? Aí descobriu que tínhamos caído num golpe do gari falso do Papai Noel. Então, só aí a gente começa a nossa live. Você vê, Isabel, e desde já você pode me chamar de você, viu? Fique bem à vontade aqui, somos amigos. E o que acontece? Quando eu escrevi o livro Responsabilidade Civil e Criminal do Síndico, foi muito interessante, porque eu fiz uma divisão. A primeira parte, responsabilidade civil, a segunda parte, responsabilidade criminal. E eu fiquei pensando quais os crimes que eu deveria mencionar
lá na parte da responsabilidade criminal do síndico, e eu quis trazer os crimes que mais acontecem em condomínios. Quando eu passei pela apropriação indébita, pelos crimes patrimoniais, eu cheguei ao estelionato. E você acaba de dar uma notícia da ocorrência de um estelionato, né? É interessante a palavra estelionato, porque o radical da palavra estelionato vem do latim stélio. Stélio no latim quer dizer camaleão. O camaleão é aquele bichinho, como todos nós sabemos, que ele tem uma propriedade orgânica chamada mimetismo animal. Pelo mimetismo animal, o camaleão, ele ora pode estar se amoldando a imagem de um pedaço de toco de árvore, ora ele pode estar se amoldando a imagem de uma pedra, e com isso ele engana tanto o predador dele mesmo, como ele engana a presa que ele pretende enganar. E daí a ideia de ludibriação. O estelionato tem essa característica, né, de induzir ao erro, de enganar. E repare você que normalmente aquele que engana, ele engana com um atrativo. Ele normalmente coloca ali algo brilhante, algo que chama a atenção. E, por vezes, as pessoas incautas, as pessoas não tão atenciosas às suas responsabilidades, e para pior ainda, muitas vezes bem intencionadas, como no exemplo que você deu, querendo ajudar pessoas, querendo promover um espírito de concórdia, de paz nesse final de ano, acabam movimentando recursos. E os condomínios, é sabido que eles costumam movimentar financeiramente duas grandes linhas. Primeiro, o 13º dos funcionários, daqueles colaboradores. E o segundo, que já é uma tradição dentro dos condomínios, e eu parabenizo que exista essa tradição, mas eu chamo atenção para alguns cuidados, né? Que é esta coisa de presentear os funcionários. Às vezes com valor em dinheiro, às vezes com depósito em conta corrente, às vezes com Pix. Eu recomendo que se deva evitar o pagamento em dinheiro, porque isso pode trazer problemas para o condomínio. Isso pode ser interpretado como salário, como valor que está sendo pago a título de salário. E se é feito todo ano, a pessoa prova na justiça que aquilo era um valor incorporado ao salário. Eu recomendo que os condomínios utilizem vale-presente, cestas de Natal, presentes em espécie. Eu sei que provavelmente o funcionário gostaria do dinheiro. Sim. Mas às vezes um vale-presente acaba tendo o mesmo efeito. Ele vai poder comprar alguma coisa, de repente um vale-presente que tenha uma abrangência maior, que ele possa até comprar alimentos, se for o caso. Eu acho que essa sensibilidade deve ter. Então, o principal problema passa aí, no primeiro momento. Não estamos falando nem de golpe, mas estamos falando de um cuidado, né? Com a gestão, um cuidado com a gestão e com os impactos que isso pode dar lá na frente. No entanto, agora sim, falando no final do ano, o que acontece? Outra tradição dos condomínios, né? Nós temos uma coisa sagrada no condomínio, que vem lá do decreto de 1928, passou pela lei de 64 e chegou no Código Civil. É a proteção da fachada. A fachada é algo que nós praticamente cultuamos. A vaca é cultuada na Índia. Aqui no Brasil nós cultuamos a fachada, né? Não pode mexer na fachada, não pode alterar a fachada. É quase uma coisa sagrada. Claro que eu estou brincando e estou fazendo aqui uma metáfora, né? Mas no Natal, o que acontece? Nós temos uma tradição. Essa tradição vem do direito costumeiro. E o direito costumeiro ele é muito aplicado na área do direito condominial. E as fachadas sofrem uma intervenção no Natal, com os enfeites, sim, com os adornos, com as luzes. Isso é muito bonito. Eu acho que nunca deve acabar. Claro que alguns cuidados devem haver, não é? Eu não posso fazer uma decoração tão efusiva
que de repente atrapalham o vizinho, atrapalha a vida pessoal de cada morador, mas o quanto possível poder fazer uma bela decoração e ao mesmo tempo contemplar o respeito à individualidade de cada unidade, eu acho que deve ser feito. Mas na hora de comprar esses produtos, os síndicos, por vezes, deixam de tomar aquelas cautelas que eles normalmente tomam quando vão fazer as compras frequentes, correntes do todo ano. E nesse caso, eles podem estar, inclusive, sendo induzidos pela internet, onde esses produtos são oferecidos com preços tão atraentes que o síndico mais incauto pode acabar caindo num golpe. Pode estar fazendo compra numa empresa que foi aberta só nesse final de ano, que é justamente para não entregar o produto. Sim. E onde corre o risco aí? O risco está em você não examinar aquele site adequadamente, não fazer uma investigação daquilo que ele de fato está vendendo, não analisar as referências e as falas daqueles que já compraram, que já adquiriram. Enfim, fazer uma verdadeira due diligence, que é aquilo que nós fazemos correntemente. Quando queremos contratar uma empresa, etc., mesmo nas situações menores, pequenas, da compra de itens de decoração, tem que haver esse cuidado. Porque o prejuízo para o condomínio ele pode ser de grande porte, ele pode ser de médio porte, ele pode ser de pequeno porte, mas será um prejuízo. E o síndico será responsável por isso. Então, são cuidados que deve fazer. Hoje os crimes estão migrando para a internet. Lá no ambiente virtual, eles estão bombando, porque as pessoas deixaram de ir às lojas para comprar pela internet. Claro, as lojas ainda existem, claro, elas são muito procuradas, mas o volume do comércio eletrônico é muito grande. Então, o primeiro cuidado que eu diria agora no final do ano é com relação à gestão do patrimônio em presentear os colaboradores e, ao mesmo tempo, o cuidado na aquisição desses itens de decoração e tantos outros associados ao condomínio, como as festas, né, que são promovidas também agora no final do ano, de congraçamento, de confraternização, sempre um cuidado muito grande, particularmente nas compras por internet. Então, tá. Então, lembrar sempre, né? A Black Friday continua no Natal, né? A gente só pensa na Black Friday, mas continua no Natal também, principalmente para o gestor condominial, né? Bem lembrado. É um momento de festa, mas, porém, você tem que ter a cautela devida como um bom administrador. Agora, lembrando, já passando do Natal para o ano, início do ano, quais seriam os golpes mais frequentes e que o administrador, né, lembrando da sua responsabilidade civil, deve ficar mais atento ainda? Principalmente quando a gente sabe que tem as questões de segurança voltadas para os pagamentos das despesas ordinárias e extraordinárias. Então, o senhor, por exemplo, você, por exemplo, o que o senhor falaria para o síndico? Deve levar essas cobranças, essas que estão chegando aí aos montes que chegam no início do ano, né? Para a Assembleia, paga de uma vez, usa a chave Pix para pagar, porque tem 50% de desconto, geralmente, né? Assim que eles chamam a atenção, 50% de desconto pagando no Pix. E aí, o que o senhor traria para os administradores de condomínio em relação a essas contas que chegarão no início do ano para ser adimplidas? Bom, vai depender um pouquinho do modelo de gestão que o síndico faz constar naquele condomínio. Existem síndicos que eles querem eles mesmos fazerem os pagamentos. Eles fazem os pagamentos diretamente ou com o aval do conselho. Este é um modelo. Existe um outro modelo que é aquele que o síndico ele faz uso da administradora. E a administradora acaba fazendo os pagamentos sob a supervisão do síndico. Tanto num como no outro modelo, há de haver um cuidado muito grande, porque, como eu falava dos crimes pela internet, eles estão cada vez mais sofisticados. E eles enganam os mais incautos. Hoje, você recebe convites pelo WhatsApp, você recebe convites pelo Instagram, você recebe convites pelos e-mails,
e também pela internet como um todo, para ofertas, para produtos que são apresentados ao condomínio e muitas vezes, como você acabou de falar, com ofertas miraculosas. Então, primeiro cuidado a atentar, porque essa é uma prática do estelionatário desde sempre. O estelionato é um crime antigo. A única coisa que está acontecendo hoje é que ele mudou de ambiente. Ele passou para a internet, porque os condomínios se transformaram em verdadeiras fortalezas. Os condomínios têm uma segurança hoje muito substantiva, portarias físicas, portarias remotas, câmeras, tudo tentando fazer com que esses condomínios virem realmente verdadeiros castelos, totalmente protegidos, só que tem um probleminha. A internet salta o muro do condomínio. A internet entra pela fresta das portas. E a internet chega na casa de cada condômino, na casa do síndico, na casa dos conselheiros e chega até na própria administradora. Então, o que ocorre? Nós temos aí alguns fenômenos, né, dentro desse novo modelo que vão tornar o engano a aparência de algo de fato real. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal. Eu não moro em condomínio, mas eu tenho o meu escritório num edifício e, portanto, eu tenho lá uma unidade em condomínio e eu tenho também um apartamento que eu adquiri recentemente. Esse apartamento está sendo feita uma reforma, eu devo mudar também de residência, mas isso vai demorar, porque eu estou fazendo uma grande reforma. Mas eu fui visitar o apartamento nesses dias de festa, inclusive, e me deparei com o porteiro me entregando um boleto, que é o boleto do condomínio, que eu já paguei, inclusive. Mas a grande pergunta que todo condômino, e todo síndico, e toda administradora deveria fazer: esse boleto é verdadeiro? Esse boleto corresponde à verdade? Porque ele tem toda a aparência de um documento verdadeiro. Então, uma das características do crime de falsidade e uma das características do crime de estelionato é fazer uso de documentos, de papéis, de objetos que simulem a realidade. Você não engana uma pessoa com moeda falsa se a moeda não parece ser uma moeda verdadeira. Você não engana um condômino ou um síndico se o boleto não parece ser um boleto verdadeiro. Então, há que se ter um cuidado muito grande. Inclusive, eu oriento os condomínios e até as imobiliárias a fazer constar dos contratos no seguinte contexto, para dizer para o condômino: olha, é seu dever, condômino, fazer o exame da regularidade do boleto. Não cabe ao condomínio fazer a fiscalização do que chega na casa do condômino. Se o condômino recebe um e-mail, ele presume que aquele boleto é o do condomínio, ele deve checar, ele deve ligar para a administradora: olha, recebi esse boleto com este número, corresponde de fato ao boleto do condomínio? Puxa, Wander, mas o e-mail foi criado justamente para que isso não aconteça. Mas existem sistemas de aperfeiçoamento. Os aplicativos, por exemplo, podem economizar esse desgaste. Muitas administradoras, muitos condomínios têm feito uso de aplicativos. É uma dica que os síndicos devem fazer uso, porque os aplicativos, cada vez mais seguros, trazem essa margem, né, de segurança também, tanto para síndicos quanto para condôminos. Mas os boletos continuam sendo os campeões, porque eles aparentam ser verdadeiros. O síndico recebe, como você mesma citou, uma chuva de boletos, uma chuva de ofertas, uma chuva de produtos. Cada uma dessas propostas tem que ser examinadas detidamente. Examinadas e reexaminadas. Hoje, as empresas estão falsificando até certidões negativas. Só para você ter uma ideia. Então, não basta trazer certidão negativa. Tem que fazer investigação lá na Receita. Tem que ir lá na fonte. Fazer aquilo que eu chamo de double check. Uma dupla verificação. E às vezes um triple check. Verificar pela administradora, pelo jurídico e também pelo condomínio.
são margens de segurança, porque a sociedade tecnológica, ela proporciona que o crime ocorra pelo âmbito da internet e ele é muito fácil de enganar as pessoas. Daí porque o cuidado tem que ser dobrado, o cuidado tem que ser triplicado. Sim. Isso é muito interessante o senhor está trazendo, porque outro dia uma síndica veio atrás de mim falando assim, doutora, eu recebi esse comunicado aqui falando para eu pagar, ia da Receita Federal. Tinha o selo, tinha tudo. E eu falei, isso é falso. Se você não tem o conhecimento, você cai sim, você paga. E além disso, de pagar, você gera uma obrigação. Porque eu falo que esses golpes, assim, principalmente de conselhos regionais ou sindicatos, aqui, se você pagar uma vez, você vai pagar todo ano. E para tirar é muito mais complicado. Tem N ações que eu atuo para fazer com que cesse esse estelionato, querendo ou não, acaba sendo também um tipo de estelionato, é muito desgastante. E gasta-se muita grana. Porque, infelizmente, a justiça não sai muito barato. Por isso que checar, fazer o triplo check-out é ótimo. É excelente, excelente. Mais duas coisas, Isabel. Acho que tem dois pontos aqui importantes também. Lembrar que existe uma máxima, nós que somos advogados, em geral, nós somos menos vítimas, porque nós temos uma cultura de questionar as coisas. Então, chega uma coisa para a gente acredita, nem tanto, vamos procurar saber o que se trata, né? Sim. A gente chega no e-mail, é muito provável que nós já vamos deletar aquele material. A gente nem abre, né? Mas eu queria dar aqui fazer três observações. Eu falei duas, três na verdade. Número um, se o síndico, porventura, pagar errado, ele terá que pagar novamente. E nesse caso, provavelmente com seu próprio patrimônio, porque foi ele que ensejou aquele erro e aquele prejuízo. Então, esse é um ponto a ser observado. O segundo ponto é a questão de como que o estelionatário chega até você. Eu quero lembrar uma coisa. Nenhum crime de estelionato acontece sem a sua participação. O estelionatário precisa de você. Lembra que eu falei? Se eu abro o meu e-mail e eu já deleto, ele perdeu o poder dele. O poder do estelionatário só existe se ele contar com a minha ajuda, com a minha participação. E existe uma coisa nos crimes de internet que é o clique. O clique é o instrumento mais perigoso que existe. Nenhuma mensagem suspeita, seja no e-mail, seja no WhatsApp, deve ser aberta. Se eu não sei de onde vem, qual é a fonte, qual é a origem, do que se trata, não clique, porque ao clicar, você abre a conexão, você instala a conexão. É tudo o que o estelionatário virtual quer. E a segunda forma de praticar esse crime, além do clique, é a coleta de informações, é a coleta de dados, que hoje se coloca também como um instrumento. Então ele pergunta teu nome, pergunta teus dados, seu CPF, seu endereço e tudo mais, e você vai seguindo aquilo. Se você tem certeza onde você está pisando, perfeito. O Instagram, por exemplo, até preenche automaticamente os dados para economizar tempo, que hoje as pessoas se sentem incomodadas até em preencher esses dados. Então, são essas três lembranças que eu faço aqui. O síndico pode ser responsabilizado por ter feito o pagamento equivocado, lembrar que o clique é um perigo e lembrar que a coleta de dados também é um perigo. São três portas que nós temos que ter muita atenção. Certo, isso mesmo. Agora, mudando um pouquinho, mas falando também da questão da porta aberta do condomínio para aquelas atividades que estão sendo inseridas no condomínio para ter uma renda extra, né? Ou seja, a questão dos mercadinhos, o aluguel do espaço aéreo, ou seja, da antena, né? Os carros elétricos estão chegando, ou seja, nós estamos colocando também dentro do condomínio prestadores de serviço que não são da nossa folha de pagamento, entre aspas, né? Ou seja, não pertence ao condomínio. E aí, qual é o cuidado? Porque nessa época do ano é muita gente entrando. Então, o cuidado com esses prestadores de serviço que estão chegando. Mas antes de eu responder,
Queria trazer aqui o depoimento da Luísa e da Verônica a respeito do senhor, do tanto que o senhor sempre agregou valor para elas. Agora que a Verônica foi eleita síndica este ano, com a ajuda do material que o senhor forneceu do curso, e também a Luísa trazendo aqui. Além de todos que estão passando aqui pela nossa live, agradecer mais uma vez por estar aqui conosco nessa noite, tá? E aí, retorna a pergunta. Qual é o cuidado que o condomínio tem que ter com esses prestadores extras que estão chegando para fazer as manutenções anuais, né? E que é um período de férias, que às vezes o síndico não está disponível, não tem um suporte. O que fazer neste momento e qual o alerta também que o senhor traz para nós? Bom, primeiramente, um abraço para a Verônica, para a Luísa. Elas são síndicas de excelência e eu tenho certeza que os condomínios que estão sob as mãos dessas síndicas estão sendo muito bem conduzidos e muito bem administrados. Mas feita essa observação, eu queria contar um segredinho para você aqui, Isabel. Eu só conto se você prometer que não conta para ninguém, tá? Não vou contar para ninguém. Por favor. Nem para a torcida do Cruzeiro, que é a minha torcida. Por favor, que é o seguinte, a gente é mencionado, né, como sendo professor, e de fato eu sou, não tenho como não ser. Estou há 30 anos, né, na universidade como professor, mas eu queria contar um segredinho que a gente aprende todo dia. E às vezes o nosso professor é o síndico, que está lá na ponta. Ele nos ensina. E nós somos mais alunos, por vezes, do que professores. Eu estou falando isso porque eu vi um modelo de gestão que não é um grande segredo, não é uma grande inovação, mas é um método bastante interessante que eu vi num condomínio de muito sucesso. E que foi apresentado por uma síndica, foi idealizado por ela. Veja só. Naquele condomínio em que ela opera, em que ela atua e que inclusive faz com maestria, é uma síndica também de excelência, o que ela faz? Ela faz o pré-cadastro dos mercados externos e, na verdade, ela tem 1, 2 ou 3 fornecedores que vão até a casa dos moradores, cujos deliveries, cujos entregadores já estão previamente cadastrados, são sempre os mesmos, não podem ser outros, e essas pessoas estão autorizadas a entrar no condomínio. Portanto, a entrada, ela sempre deve ser excepcional. A regra é a não entrada. A regra é não entrar. Isto porque, como você muito bem disse, existe aí um volume muito grande de encomendas, de entregas, de correspondências, de presentes. Todo mundo quer deixar a casa bonita no final do ano, quer fazer reforma. Então, credenciamento prévio, cadastramento prévio, com muito rigor, com muito rigor. E aí você me pergunta, puxa vida, mas o síndico nessa hora tem que pedir ajuda dos colaboradores. A administradora é um colaborador importante. O jurídico é um colaborador importante. Às vezes ali no próprio condomínio existem funcionários. E eles têm que ser treinados para fazer essa verificação, essa confirmação, porque vamos ser honestos e vamos ser também verdadeiros. Alguns colaboradores vão ter que entrar. Nós estamos falando aqui dos eletricistas, dos pintores, dos pedreiros, das pessoas que vão prestar serviço dentro do condomínio. Essas pessoas, sejam por via das empresas, seja por via das próprias pessoas que prestam serviços, têm que serem previamente cadastradas, previamente credenciadas, e aquele que está na portaria, seja física, seja virtual, tem que utilizar dos métodos de identificação, de confirmação, se possível, mais uma vez, o uso dos aplicativos, que eles são muito positivos neste momento, quando se pode mandar um QR Code, quando se pode fazer essa confirmação. Então, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, porque a tecnologia agiliza. E hoje, nós estamos vendo um problema muito sério na porta dos edifícios, que é o volume de pessoas que está ali do lado de fora, gerando risco de furto, de risco de roubo, risco de crimes violentos, crimes patrimoniais. Então, tem que ter uma agilidade muito grande nas portarias. Esse é o desafio que nós vamos ter daqui para frente, cada vez mais.
E uma dica que também a gente sempre traz é o seguinte: às vezes o colaborador que está chegando no seu condomínio, aí fala assim, não, está no cadastro. Não, não está aqui não. Você liga para o local e fala se eu não, pergunta se eu não sou de lá. Só que ele te dá o seu telefone, o telefone dele. E aí é um esquema também que muitas pessoas caem, então ficar atento a isso. E como o senhor bem trouxe, não deixar ultrapassar, é dar cláusula para trás, não é não? E outra Jamais coisa, colocar. e vou mais longe, havendo suspeita, eu vou dar um exemplo, tá? Que é mais raro, mas não é tão menos frequente, que é o caso dos oficiais de justiça. O oficial de justiça é uma pessoa que pode ou não fazer agendamento prévio no condomínio. Os mais antigos, os mais experientes oficiais, eles não vão fazer uma diligência naquela hora. Eles fazem um agendamento no condomínio. E fazem um agendamento prévio com a polícia também. Mas a maioria, ela aparece na hora. Os oficiais aparecem na hora. E aí eu pergunto, mas basta ver a credencial? Olha, por maior preparo e maior treinamento que os nossos colaboradores possam ter, pode ser muito difícil saber se aquela credencial do oficial de justiça é de fato aquela que ele deve estar presente. Então, nesse momento, se for possível encaminhar a própria ordem judicial, o próprio mandado judicial para ser fotografado, para ser coletada aquela imagem, é um dado que a gente sugere, mas eu vou mais longe. O oficial de justiça pode esperar. Ele pode esperar. Você não deve deixar esperando muito. Sim. Mas ele pode esperar. Se for o caso, chamar uma viatura da polícia. Porque para ele é uma coisa comum. É uma coisa muito comum. Não é nenhuma agressão, não é nenhuma violência. E é uma cautela que se coloca. Eu tenho suspeita de que essa pessoa aqui é da Polícia Civil ou de que é oficial de justiça. Vamos chamar a polícia, se for o caso, apenas para ter certeza. Porque as autoridades, se ele for realmente oficial, ele vai esperar. Se ele não for oficial, certamente ele vai ter já ido embora antes que chegue a viatura. Verdade, verdade. E já que o senhor está trazendo aí perfis, né, de pessoas que tentam adentrar dentro do condomínio, né, eu vou lembrar dos grupos que estão hoje em dia atuando em vários condomínios, né, principalmente a jovem, né, o estudante, que é colega do colega do condômino, as vítimas de assalto, as falsas grávidas, né, os falsos corretores. Recentemente aqui em São Paulo teve os falsos judeus, que eu ainda não consegui entender qual que seria o objetivo, mas segundo eles tentou alcançar esse objetivo, que era furtar mesmo. E aí são vários perfis que estão em volta do condomínio, né, tentando realmente adentrar e fazer um assalto coletivo, um furto coletivo que seja. Mas antes de eu responder sobre a pergunta, vamos lembrar aqui que tem as pessoas entrando e parabenizando o senhor mais uma vez. Tem os síndicos aqui consagrados, como o senhor Edmilson, a doutora Liliane, a doutora Tatiane e todos os outros síndicos, sempre trazendo a importância do senhor na vida deles como profissional, que isso é muito bom, né, de se ouvir que o quanto que a gente contribui para agregar valor ou conhecimento na vida de alguém. Então, voltando aqui à nossa pergunta, o que o senhor aconselha neste caso em relação a esses falsos visitantes, que o senhor já falou lá atrás? Mas e o condômino? Por exemplo, muitos deles aproveitam do condômino para entrar, né? O condômino está saindo e ele vai e tenta entrar. O que o senhor aconselha? O condômino também responde civilmente se por um acaso houver um furto coletivo no condomínio? Olha que pergunta complexa que você acaba de fazer, Isabel. Parabéns, hein? Bom, deixa eu falar uma coisinha, né? Eu acho que todos nós aqui que atuamos no mercado condominial, não importa a nossa profissão, a gente devia estudar marketing. Por que eu falo isso? Porque no marketing, eu que trabalho numa universidade, então agora estou lá no vestibular, a gente tem que estudar muito marketing, né? E eu estou estudando marketing há pelo menos 6 anos, porque se torna importante. E o marketing, você aprende uma coisa interessante. Sabe por que, desde sempre, mendigos fazem uso de criança
pedindo dinheiro no farol? Por que o mendigo não vai lá pessoalmente? Ele prefere usar uma criança. Por que será? Se nós pegarmos a lei de contravenções penais, tem uma curiosidade de 1940, que quando você usa criança para pedir dinheiro, o delito é mais grave. E faz sentido. Mas veja, em 1940 já se fazia uso de criança para enganar pessoas para pedir dinheiro. Sabe por quê? O marketing explica. O apelo infantil é o mais forte apelo que existe. Se você olhar nos olhos de uma criança que está pedindo dinheiro, isso abre uma conexão emocional tão forte que as suas armas, elas cedem. As nossas forças, as nossas barreiras, elas desmoronam, porque nós não estamos preparados para dizer não para uma criança. É difícil até com os nossos filhos dizer não para uma criança. E o marketing sabe disso. O marketing, ele usa crianças nos comerciais, ele usa crianças, porque isso abre a nossa atenção. Só para você ter uma ideia, o marketing estuda que o segundo maior apelo é a mulher do ponto de vista sexual. Por isso que as cervejas usam as mulheres e assim por diante. Tudo isso tem lógica, tem ciência e tem estudo. Mas a criança... E por que eu estou dizendo isso? Porque lá no condomínio, o porteiro também desarma. Quando vem uma criança, quando vem um adolescente, quando vem uma grávida, falsa grávida, imagine em Higienópolis, imagine nos Jardins, pessoas travestidas de judeus. As pessoas que conhecem o bairro dos Jardins, que conhecem o bairro de Higienópolis, sabem que até por uma questão religiosa, os judeus não fazem uso de veículo aos sábados. É muito comum ver famílias inteiras andando pelas ruas nos sábados, como eles intitulam o Sabá, o dia do Senhor, na tradição judaica, e é automático pensar um porteiro que um judeu que transita por aquela região está acima de qualquer suspeita. Como está acima de qualquer suspeita uma mulher grávida, como está acima de qualquer suspeita uma adolescente, uma criança, seja o que for. Mas, assim como nós advogados temos que ser os chatos, às vezes dizendo não pode fazer isso ou não pode, os porteiros têm que ser os chatos lá dentro também. Eles têm que ser criteriosos, rigorosos, seja com quem quer que possa ser. Justamente pensando no pior. Nós advogados temos essa cultura de pensar no pior, né? A gente vê o spoiler. Antevê. Aquilo que pior possa acontecer, mesmo que não aconteça. E os porteiros têm que ter esse treinamento, não só eles, né? Os condôminos precisam ter também. Você falou agora no condômino e na responsabilidade civil. A sua pergunta eu deixo para o Código Civil responder. O Código Civil responde. O Código Civil diz assim: é responsável pelo dano aquele que deu causa. Quem deu causa ao dano fica obrigado a repará-lo. Se o condômino incauto, desatencioso, deixa de cumprir uma regra de segurança, ele está colaborando, ele está concorrendo para que possa acontecer um prejuízo no condomínio. Se acontecer um prejuízo no patrimônio individual de um condômino, o condomínio, como regra, não é responsável. Mas se o morador contribuiu ou colaborou com desatenção, ou até mesmo induzindo ao erro o próprio porteiro, eu já vi pessoas que, querendo ajudar, colocaram a própria face no reconhecimento facial para que outra pessoa entre. Ou seja, a pessoa está lá, o morador... você está com dificuldade de entrar? Tem que fazer o reconhecimento facial. Eu não tenho. Não, eu vou te ajudar. Ele coloca a própria face para que outra pessoa entre. Isso é grave. Isso não pode acontecer, não deve acontecer. Agora, eu alerto os condomínios para que eles façam inserir
nos seus regulamentos internos esse comportamento como sendo obrigatório. E faça uma grande divulgação, uma grande campanha de conscientização dos moradores, exaustiva, por carta, por e-mail, por WhatsApp, por telemídia, por mensagem no elevador, permanentemente. Uma grande campanha de educação, porque o condômino que está hoje de manhã é aquele que não está à tarde, aquele que vem à noite, aquele que não vem no final de semana. Então essas campanhas têm que ser permanentes, de educação do nosso condômino, para que ele tenha esse compromisso. E se porventura ele falhar, mesmo que aquela pessoa não seja um criminoso e a intenção seja louvável, esse morador precisa ser no mínimo advertido de que ele agiu de forma errática, de que ele agiu de uma forma equivocada e desautorizada pelas normas internas. Porque hoje as pessoas vão para os condomínios para quê? Para ter segurança, para ter conforto e para ter comodidade. Se você fragiliza, afrouxa as regras de segurança, você vulnerabiliza todo o condomínio, o patrimônio individual, o patrimônio de todos. Nós temos visto, né, pessoas chegando no condomínio com carro e o porteiro abrindo. O porteiro abrindo. Teve um condomínio que eu assessoro, onde que aconteceu exatamente isso. O que ocorreu ali, naquele condomínio, né? Tem alguém comemorando aqui hoje. Tem. Antecipadamente, está chegando aí o final do ano. Mas nesse condomínio aconteceu exatamente isso. Um rapaz, ele coloca o carro ali na porta, no portão eletrônico. A menina que está na portaria está no celular, totalmente desatenta, e ela simplesmente abriu. A pessoa entra, fica 2 horas lá dentro e pratica furtos em 4 unidades. Pergunto, a empresa de portaria, que é uma terceirizada, é responsável? Eu estive lá, fiz parte da reunião e avisei. A empresa é responsável. Houve negligência, houve imprudência, foi da funcionária, é bem verdade, mas a empresa responde pelos seus prepostos, a empresa responde pelos seus funcionários. E a empresa ressarciu os moradores. Neste caso, nós trouxemos ela para uma reunião e foi quase que uma condição dela ser mantida no condomínio. É nesta hora que você vê quem é um bom prestador de serviço. Se ele assume o erro, se ele faz o ressarcimento, se ele corrige o funcionário ou se ele quer ficar do lado do funcionário. O que é inadmissível. Eu já vi acontecer isso em condomínio também. Aconteceu uma vez de uma invasão no condomínio e foi provado que o porteiro e o ronda estavam conversando desatentos quando ocorreu a invasão. Nós mostramos isso para a empresa. E a empresa falou assim, na verdade, nós vamos ter que analisar. Em poucas palavras, ela tentou fugir à responsabilidade. Eu acho que o bom prestador de serviço, na hora da verdade, ele mostra quem ele é. E é nesse momento que nós temos que conhecer quem de fato está prestando serviço para nós, nesses momentos mais críticos. Porque quando tudo vai bem, não precisa. Qualquer pessoa, não é verdade? Sim. Eu quero ver o prestador de serviço na hora H. Eu quero ver o advogado na hora que chegou a intimação para o condomínio. Eu quero ver o advogado na hora que chegou lá a sentença condenatória. Eu quero ver o arquiteto na hora que o brinquedo apresentou problema. Sim. E assim por diante. É a hora da verdade. Né? E o condomínio vai ter a sua hora da verdade. Os prestadores de serviços vão ter que apresentar a sua hora da verdade. Porque acaba o condômino também sempre levando a sua responsabilidade para o administrador, que para ele é mais cômodo. Eu estou pagando, né? Então eu tenho meu direito de ser protegido. Se houve falha, vocês é que assumem, eu não tenho nada com isso. E é uma questão que a gente tem que acender o alerta, porque com essa a modalidade de aluguel de temporada, né, que o pessoal está muito trazendo, está trazendo um certo risco para o condomínio, sim. Mas qual que é o dever desse condômino que loca a sua unidade para a temporada? Deve ter também. A convenção dispõe que pode haver o aluguel por temporada, mas diante dos 3 S que nós sabemos muito bem, que é fundamental, né, que não se pode violar a saúde, ou a salubridade, a segurança, o sossego,
O que o condômino tem que fazer no caso? Por exemplo, porque temos ultimamente muitas notícias recorrentes a respeito de invasões de furtos em unidades através dos condôminos temporários. O que o senhor indicaria para um condomínio que tem esse tipo de modalidade para o condômino, já que o senhor trouxe aqui, que responde sim, civilmente, o condômino, se ele ou sim trazer algum dano ou algum risco para o condomínio. Muito bem, a Isabel está afiadíssima nesse final de ano, viu, Isabel? Oh. Parabéns, né? Olha só, Isabel, realmente, né, os desafios que se colocam para os condomínios vão precisar de gestores cada vez mais qualificados, né? O Airbnb não estava nos planos de nenhum síndico alguns anos atrás. Hoje ele já está na pauta dos grandes problemas e dos grandes desafios, né? Então, claro que, em se tratando, o primeiro tema de Airbnb, na minha ótica, é levar esse assunto para a Assembleia e saber se naquele condomínio as pessoas querem ou não querem. Esse é o primeiro ponto. Sim. Porque entender aquela realidade daquele condomínio, pode ser que ele tenha uma vocação para o Airbnb e está tudo certo, pode ser que ele não tenha essa vocação. Então, esse é o primeiro ponto. Se houver ali um impasse, o que eu recomendo? Eu recomendo regulamentar e disciplinar. Eu tive uma experiência muito exitosa, eu sempre compartilho essa experiência. Não fui eu que dei a solução, foram os próprios condôminos. Olha que bacana. Essa solução partiu da sugestão de um condômino lá, ali fica Bertioga, né? Riviera de São Lourenço. Riviera de São Lourenço. Ali acho que é Bertioga. Então, o que acontece ali? Um condomínio de praia, grande parte dos condôminos queriam que houvesse o Airbnb, outra parte não queria, estava muito preocupada com os furtos, com os roubos. O que nós fizemos? Encontramos um meio termo, né? Nós disciplinamos o Airbnb para não virar aquela coisa tão intensa, aquele movimento tão frequente do sujeito estar na praia. Estou na dúvida, vou para São Paulo, entro agora no aplicativo e entro nesse apartamento que está aqui na porta onde eu me encontro, né? Então foi feito o seguinte, ali só pode alugar a cada 7 dias a contar da primeira locação. Olha que mágico essa ideia, eu achei fantástica. Na prática funciona super bem. É mais ou menos o seguinte, se eu alugo hoje, eu só posso alugar nos próximos 7 dias pela segunda vez. Aí você me pergunta, mas se eu aluguei 8 dias? Não, vai contar do primeiro. É do primeiro dia que se conta, e não do último. Então, com isso, você já reduz o volume, você já deixa de tratar o condomínio como local de alta rotatividade. Isso não pode acontecer. Então, é uma fórmula que eu sugiro aí para você impedir pelo menos alta rotatividade naqueles condomínios onde está consagrado e consolidada a necessidade do Airbnb. E, claro, também fazer as exigências, como qualquer locatário. Vai ter que demorar para entrar, vai ter que ter uma checagem, vai ter que ter coleta de imagem, e para isso eu recomendo criar no regulamento interno um procedimento, um regulamento de LGPD, em apartado ou no próprio regulamento interno, não importa. Mas tem que ter ali o mesmo que se faz no condomínio empresarial. Vai coletar imagem, vai coletar documento, vai ter toda a ficha. Pode ser falso? Sim. O criminoso pode encarar essa aventura? Sim. Mas repare que nos condomínios empresariais intimida a ideia de coletar imagem, a ideia de confrontar. Então, é uma intimidação que você cria, são barreiras que você cria de segurança para o condomínio. Não deixar entrar de qualquer jeito. Essas pessoas têm que pagar um tributo para poder entrar no condomínio. E esse tributo é ter que passar por essa checagem, por essa identificação e por essa documentação prévia nos moldes de um condomínio empresarial, mais ou menos dadas as devidas proporções. Agora, veja só, ter escolhido alugar o apartamento por Airbnb ou não pelo sistema tradicional é optar por trazer receita para si mesmo. Quando eu uso o meu imóvel para alugar,
eu estou querendo fruir, que é o direito do proprietário. Eu quero obter uma receita, e é totalmente legítimo. Porém, você tem que estar ciente de que você está assumindo riscos. Não é uma atividade protegida pelo direito do consumidor, é uma atividade própria do direito de locação, mas segue a lógica do direito do consumidor. Onde eu quero dizer, onde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, lá no direito do consumidor existe a teoria do risco, a teoria do risco do negócio. Se você aluga o seu apartamento, você saiba que você vai correr riscos. Se aquele inquilino, aquele locatário, não importa se de longa temporada ou de curta temporada, ele praticar uma transgressão às normas condominiais, a multa vai ser da unidade. E, portanto, o condômino está com risco de ter que pagar uma multa pelo locatário. Sim. Como ele vai tratar com o locatário é um problema dele. Eu até recomendo que ele coloque nos contratos de locação que o inquilino é responsável por isso. Agora veja, vamos imaginar o pior. Adentrou-se um assaltante, ele praticou um crime lá dentro, aquele condômino assume o risco. Porque foi ele que viabilizou, dentro da lógica da teoria do risco. Sim. Então, você quer ganhar dinheiro com a locação? Ok. Você quer ganhar com o Airbnb? Perfeito. Mas saiba que essa tua atividade embute riscos, como qualquer atividade negocial, como qualquer atividade comercial. Eu costumo dizer, quando você abre um restaurante, você tem riscos de caírem copos no chão, pratos no chão e se quebrarem. São riscos do negócio. Então, ao alugar um apartamento, você também tem riscos. Então, seja muito diligente, muito cuidadoso com seus inquilinos, faça também essas diligências, além daquelas que o condomínio vai ter que fazer também. Sim, o senhor trouxe informações importantes, principalmente ter uma equipe de segurança atuante, né, com diversos tipos de produtos que forneçam a segurança necessária. Além disso, o próprio condômino saiba elaborar um contrato, né, do jeito que ele não sofra penalidades, que ele consiga mitigar um pouco desses conflitos que possam ocorrer entre o próprio condomínio, né? Além disso, a ajuda do profissional da área da advocacia condominial, que tem essa expertise que o senhor está trazendo aí, né? Que vai trazer junto com a coletividade não só informações, como soluções para mitigar os problemas do condomínio. Uma sugestão também, Isabel, acrescentando, desculpa te interromper aqui, Okay. mas uma sugestão importante que você está falando, eu vou me lembrando, né? De situações, eu queria recomendar aos condomínios que ainda não têm um sistema de câmeras integrado, um CFTV que esteja adequado à segurança do condomínio, que não autorize Airbnb. Nós sabemos que condomínios em implantação ainda não se deram ao luxo de poder comprar as câmeras, às vezes não vieram com as câmeras, e o investimento é muito grande. Então os condôminos costumam deixar um pouquinho lá para frente, o que eu não recomendo. Eu acho que os prédios tinham que sair do zero já, junto com a BITSE, junto com a chave do condomínio. Tinha que ter câmera, sistema de câmera, mas se não tem, eu recomendo que não autorize Airbnb, porque veja só, existe um furto nos condomínios que é um furto tradicional, que é o furto de mangueira de incêndio. As pontas de mangueira de incêndio, que são de cobre, são caríssimas e têm um valor no mercado alternativo, né? É muito elevado. E quando os prestadores de serviço ou quaisquer outras pessoas sabem que não tem câmera, eles se sentem estimulados a praticar esses delitos. Então, eu sei que é uma situação às vezes difícil porque envolve despesa, envolve previsão orçamentária, envolve investimento. Mas viver em condomínio é ter que ter o piso mínimo de segurança. E câmera hoje é piso mínimo de segurança. Sem dúvida, também concordo com o senhor. O problema é que as pessoas, às vezes, utilizam a LGPD até para barrar a questão de você ampliar, né,
a questão do uso de imagem das câmeras dentro do condomínio. E, infelizmente, não sabe nem para que serve a LGPD, né? Infelizmente, né? Nós estamos caminhando para o nosso final, infelizmente. Então, é uma aula, como muitas pessoas passaram aqui relatando, que o senhor é uma enciclopédia, né? Um professor brilhante. E agradecendo muito pela participação. Gostaria de ler todos os comentários das pessoas que estão passando aqui, acenando e tudo mais, porém o tempo urge, né? E não faltará oportunidade, porque golpe existe todos os dias, cada hora e cada dia é um mais novo do que o outro, né? Porém, infelizmente, nós temos o nosso tempo. Mas eu vou trazer para o senhor a última palavra, para o senhor falar um pouquinho, que eu sei que vai ter um curso agora em janeiro, que o senhor vai administrar. Então, todo mundo que estiver aí, tiver poder fazer parte, entrar no curso, certamente vai ser outros que entrarão nas lives para registrar a importância dessa aprendizagem na sua profissão. A última palavra, agradecendo mais uma vez imensamente pela participação, não só do senhor, como todos que estavam aqui conosco nessa live, a nossa última live do ano. Agradecimentos mil. Bom, o primeiro agradecimento vai para você, Isabel, por proporcionar esse encontro. É sempre um prazer te atender. Eu te admiro, eu te sigo, eu sou seguidor do seu canal, da sua página do Instagram, e eu acompanho, né, um pouquinho à distância o seu trabalho com muito respeito. Então, o convite seu não tem como deixar de ser aceito. Esse é o primeiro ponto, tá? Parabéns pelo trabalho que você realiza. E dizer duas coisas, né? Do ponto de vista dos nossos cursos, eu recomendo que vocês os conheçam, né? Porque eles têm lá uma política de muita acessibilidade, custos extremamente reduzidos, e quem quiser depois pode até nos perguntar para encaminhar vouchers de 30% de desconto nos preços que já são pequenos, tá? É só entrar no meu direct e pede lá o voucher que eu encaminho lá para vocês, através do site www.institutovanderandrade.com.br. Lá você vai encontrar alguns cursos, e 2025 eu quero colocar mais de 10 cursos lá voando também na plataforma, tá? E eu queria dar uma notícia aqui de primeira mão. Ótimo. Você vai receber de presente, Isabel. Não tá na gráfica, vai demorar ainda, porque no final do ano ninguém trabalha, né? Tá todo mundo parado agora. Acabou tudo. Eu acho que lá para fevereiro talvez esteja em mãos, tá? Eu estou lançando mais um livro chamado Animais em Condomínio, tá? Eu sempre procuro escrever algo que o mercado não tem. Eu não encontrei nada a respeito, eu nunca vi um livro tratando de animais em condomínio. E você pensa, mas tem tanta coisa para falar? Tem 20 capítulos sobre o que diz respeito a animais em condomínio. Passa pelas regras, passa pela questão da vacinação dos animais, pela questão da circulação, do transporte, dos cuidados, do respeito com os animais, dos riscos e até mesmo de crimes de maus tratos a animais. É uma série de questões que a gente está envolvendo sobre a ótica do condomínio. Esse livro vai para você de presente, tá? E quando estiver em mãos aqui e voltar a fazer uma nova live, a gente faz um sorteio para os internautas que acompanham o seu trabalho. Tá bom? Ótimo! Nossa Senhora, presente duplo para mim e para o pessoal. Muito obrigada mesmo, viu? E certamente, eu já entrei na página, eu vi vários cursos, né? Principalmente Assembleia, que é um curso que é necessário fazer, até para a gente não ter anulidades, né? Das assembleias e valorizar o nosso trabalho. Agradecendo mais uma vez a todos, todo mundo aí falando, eu não vou falar da Tatiane, da Simone, de todo mundo aí que está ativo aqui no grupo, falando que valeu a doutora André e todo mundo mais. Agradecendo muitamente por vocês estarem aqui nessa nossa última noite. Feliz ano novo, com muita paz, muita saúde. Que o ano não seja igual a este, né? Para alguns pode ter sido maravilhoso, ou melhor. Se Deus quiser que seja um ano brilhante. Será Parabéns, melhor. Será melhor. Obrigada, viu? Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.